Bom dia, boa noite a todos. Tudo bem? Destreinado, né? Voltando de férias. Mas espero que estejam todos bem. Vamos continuar o nosso estudo, né, dos domínios da mediunidade. Um livro importante para todos nós que ou trabalhamos ou vamos trabalhar ainda, né, com mediunidade, para que haja um pleno entendimento das características, né, e da relação entre o plano espiritual e o plano material. A gente está num momento, né, do estudo bastante... Nós estamos numa reunião mediúnica, vocês lembram? Eles chegaram naquele grupo espírita, um grupo equilibrado. Então esse primeiro grupo, né, que o André Luiz junto com o mentor, tal, eles estão acompanhando, é um grupo equilibrado, de médiuns equilibrados, uma casa sustentada, né, onde a reunião acontece de uma maneira bastante assim equilibrada, vamos dizer, dentro do que deveria acontecer. Então, e a gente vai ver depois durante o livro outras situações, né, onde isso não acontece, onde não existe esse equilíbrio na relação entre o plano espiritual e os médiuns participantes do trabalho. Então, esse grupo é um grupo equilibrado. Então, nós vimos que eles estão acompanhando na primeira parte dessa mostra, vamos dizer assim, né, deles enxergando, né, o que acontece de ligação entre o plano espiritual e o plano material. A gente viu a conexão do mentor, vocês lembram? Daquele que intui com o médium, né? Tem uma médium que eles consideram uma médium muito equilibrada, muito capaz, né? Onde ele já citou várias vezes, olha né, a energia dela, olha como ela se concentra, como ela se conecta. São exemplos, né, de pessoas que se preparam bem para a atividade mediúnica e que na hora do trabalho eles têm um resultado bom. Quer dizer, a espiritualidade consegue usar aquele médium, né, que o médium é um instrumento, né, tem que estar calibrado como todo instrumento delicado, né? O médium é um instrumento e é mesmo, né, uma ponte entre um plano e outro. Quanto mais calibrado tiver, quanto mais equilibrado tiver, melhor ele vai ser usado, melhor as possibilidades de uso daquele médium naquele trabalho dentro das possibilidades. Então, às vezes o que define, por exemplo, a realização de um desdobramento naquele dia, uma coisa mais complexa, né? Às vezes o que define receber um espírito mais comprometido, um espírito que vamos dizer que ainda tem sentimentos ruins, que precisa de um médium mais, vamos dizer assim, capacitado, mais equilibrado. Eu estou falando equilibrado, mas no sentido de conhecimento e controle da sua mediunidade, né? Então, quando o espírito tem mais carência, é mais nervoso, está revoltado, está dentro de uma faixa vibratória mais intensa, mais inferior, ele vai precisar, o médium que vai poder recebê-lo, né, tem que ser um médium com capacidade de suportar e equilibrar aquela carga negativa. Quer dizer, ele tem que... Porque o médium, na verdade, para receber esse tipo de espírito, ele tem que baixar um pouquinho a sua faixa vibratória. Isso é natural, não é que o médium, na hora, ele vai falar, pô, esse espírito assim, eu vou baixar a minha faixa vibratória. Mas a espiritualidade vai providenciar isso. Só que para a espiritualidade ter sucesso nisso, o médium tem que estar conectado plenamente aos mentores, aos trabalhadores da casa, para que eles possam manipular. Eles têm que dar um jeito de subir um pouquinho do espírito comunicante e baixar um pouquinho do médium, muitas vezes, quando o espírito é muito comprometido. Então, tudo isso vai do quê? Do preparo dos médiuns dessa reunião. Vamos lá, então. Apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz, apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseada em conhecimento e vivência da obra espírita. Então, e a gente aqui, ó, pessoal, a gente vê como vai mudando. A frase é a mesma, né? Só que, por exemplo, numa obra de André Luiz como essa, quando a gente lê ali um caminho que poderá nos conduzir à felicidade, a gente já não pensa muito, principalmente nesse capítulo, né? Eu preciso viver feliz com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, né? A pegada aqui já é o quê? Eu preciso exercer a mediunidade de maneira correta.
que essa é uma missão reencarnatória de todos nós médiuns que estamos trabalhando numa casa espírita, não é? Então, se eu leio isso no Livro dos Espíritos, a pessoa fala, puxa, eu tô meio deprimido, né? Então, se eu estudar a doutrina, eu vou conseguir entender melhor, acho que eu tenho um obsessor, é o obsessor que atrapalha a minha vida, né? Se eu estudar, eu vou conseguir, né? Aí vai estudando um pouquinho mais, ele já vai pensar em caridade, talvez, já vai pensar em praticar o bem, né? Em talvez trabalhar com a espiritualidade como médium. E hoje aqui, a gente já está refinando o conhecimento, né? Então, esse ser feliz aqui seria o que? Praticar a mediunidade com consciência, com uma consciência bem mais elevada, para quê? Para que você, como médium, possa cumprir a sua missão reencarnatória, né? Lá nos mensageiros, lá no grupo, né, dos mensageiros, no departamento dos mensageiros, lá no nosso lar, eles falam que milhares são preparados para o exercício da mediunidade e conta-se nas mãos aqueles que terminam a reencarnação com sucesso na sua missão, com pleno sucesso na missão. Então, de milhares, e vejam que quem é preparado para a mediunidade não é um sofredor tirado do umbral. Quem é preparado para exercer a mediunidade é uma pessoa que estudou, que conheceu a doutrina, que foi preparado numa cidade espiritual, que viveu anos se preparando. Eles falam em anos se preparando. Então, mesmo com tudo isso, pessoas que já eram trabalhadores das cidades espirituais, né, trabalhavam já no nosso lar, fizeram o curso dos mensageiros, né, por anos se preparando e fracassam. Então, é delicado, né? A mediunidade é um instrumento sim, mas é um instrumento delicado, que trabalha com energias sutis, às vezes grosseiras, mas a relação é uma relação muito delicada. Então estamos aqui, capítulo 6, psicofonia consciente. Ontem a gente falou um pouquinho de psicografia, de psicofonia, no livro dos médiuns, né? Tratamos desse assunto um pouco mais profundamente. Hoje a gente vai ver aqui, lá a gente viu a teoria, aqui a gente vai ver a prática, né? Vai ver como que acontece isso de fato. Lista de presença, né? O preenchimento. Então, olha aqui. Aqui foi o que a gente viu na aula passada, o cenário da casa espírita. Então, numa segunda-feira aqui na nossa casa, como é que está aqui, né? Como é que está o fundo aí, ó? Aí. É mais ou menos por aí. É isso que o André Luiz viu nessa casa espírita num dia de um trabalho de segunda-feira, como existe aqui no nosso, né? Uma gama de espíritos inferiores, não inferiores no sentido assim pejorativo, que vivem ainda em frequências vibratórias baixas, né? Pelo sofrimento, enfim, pela falta de conhecimento, pela ignorância, por acreditar em outras coisas, ou mesmo por ter praticado mal, muitas vezes ter praticado um suicídio. Então, vivem em zonas de sofrimento, se deformam, né? O perispírito se deforma, olha o nosso amigo aqui, né? Um perispírito bem deformado, bem fora de uma linha sutil, né? Grosseiro, né? E é isso que o André Luiz vê, pessoas, né, beirando a demência, tendo que ser atendidos e tal. Então, sem dúvida, é esse cenário que existe na casa espírita, num trabalho de segunda-feira, trabalho de desobsessão, de orientação, porque são esses espíritos que precisam da palavra do encarnado aqui. Porque espíritos um pouquinho mais evoluídos, eles ao serem recebidos na casa espírita pela espiritualidade, eles já conversam, né? Já escutam a palavra dos mentores, daqueles que os recebem e já entendem a situação. Então aqueles que têm que ser recebidos na mesa são espíritos realmente que têm um nível de perturbação ou de ignorância, ou os dois, né, mais elevado. Porque eles sequer têm condição de acreditar que ali eles estão onde eles vão viver. Eles chegaram na casa onde eles vão viver, alguns não querem, aqueles que praticam o mal relutam em sair daquela vida, de uma zona de conforto, entre aspas, né? Zona de conforto entendido que é o que ele faz rotineiramente, né? Mas é óbvio que é um sofrimento, ele vive em sofrimento, né? Esses espíritos que praticam o mal, vivem em faixas vibratórias inferiores, deformados fisicamente, sofrendo, mas eles se acostumam com aquilo, né? Muitas vezes eles têm algum poder na mão deles, têm
tem o poder de mando sobre alguns outros, então eles ficam presos àquilo. Né? Então a gente tem aqui que mostrar para eles que existe uma perspectiva bem melhor. E aqui, olha, a gente vê... Então, quando a gente fala na psicografia ou na psicofonia, né, que primeiro precisa estabelecer a conexão mental, a conexão magnética com o mentor ou com aquele que se comunica, é isso aqui que a gente está falando. Ó. Glândula pineal, centro da cabeça, antena que liga o comunicante ao médium. Então, ó, pineal, 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 todos conectados. Conexão sempre no centro da cabeça. Por quê? Porque a antena que liga o plano espiritual ao plano material é a glândula pineal. Então, todo tipo de intuição, todo tipo de fala, todo controle sobre o psicomotor. Então, a espiritualidade controla o psicomotor quando? Na psicofonia e na psicografia. Porque na psicofonia controla o quê? As cordas vocais, que o médium tem que falar. E na psicografia, né, a mão do médium, né? Um controle mais efetivo, mais bruto, né? Porque ela tem que controlar feixes de músculo, tem que controlar coisas mais pesadas, né? E o controle é tão mais efetivo quanto mais original for a escrita. Quer dizer, se o controle é efetivo a ponto do espírito conseguir colocar a grafia dele no papel, a grafia, o jeito que ele escrevia, escreve mais deitado, escreve mais aberto, com letra grande, com letra pequena, letra de forma, uma letra mais redondinha, mais esticada, é porque o quê? O controle está mais efetivo. Quer dizer, ele está conseguindo controlar a mão do médium de uma forma mais efetiva. Aí ele consegue... Às vezes o mentor não faz isso porque deve sugar um pouco mais o médium. Deve ser um trabalho um pouco mais difícil, né? Então, muitas vezes, os mentores, eles não usam esse recurso de controlar a ponto de... Eles só deixam muito clara a mensagem para o médium e, muitas vezes, escrevendo, eles não precisam dar esse tom de colocar a sua caligrafia, porque pouco importa isso, né? O que importa a caligrafia do irmão Paulo, ele escrever com a caligrafia dele? Não tem muita relevância, né? Agora, uma mãe que recebe uma carta de um filho, se identificar ali, a caligrafia do filho, o jeito de escrever, a forma de uma letra, um jeito de assinar, vai dar uma fidedignidade muito maior e aí o efeito disso é muito mais, né, efetivo. Então, olha, conexão mental, né? Conexão mental com o médium, tanto para a intuição, como para a psicografia, como para a psicofonia, tem que haver essa ponte magnética ligando. Estamos aqui, ó, capítulo 6, psicofonia consciente. Ideias importantes, importante intervenção do médium. Então a gente vai ver que na psicofonia o médium tem um papel importante nas comunicações. E a gente vai ver nesse capítulo a descrição deles e vai entender isso, né? Então o médium bom qual que é? Aquele que estuda, né? Porque cada pessoa, como tudo, qual que é o atleta bom? É o que ganha medalha de ouro? Esse é o mais eficaz. Vamos dizer que o atleta bom é aquele que treina bastante, com seriedade, procura o bem. Esse é um bom atleta, né? Uma pessoa que corre atrás, que dá o máximo de si. Às vezes ele não tem complexão muscular, tamanho, né? O Usain Bolt lá, aquele corredor dos 100 metros, ele tinha 2 metros de altura, a perna dele... Quer dizer, se ele consegue o mesmo condicionamento físico de um cara que tem 20 centímetros menos, a tendência de ele ganhar as provas é grande. Só que o grandão, o alto, acho que tem que se esforçar mais do que o pequenininho, né? Porque o corpo mais pesado pesa também 20 quilos a mais, tem 20 centímetros a mais, mas pesa mais, tem mais massa muscular, tem mais corpo, tem mais osso, tem mais tudo. Então, para que haja o campeão, né, para que haja a pessoa que com uma eficiência muito grande consiga um bom resultado, tem que ter muita dedicação, tem que ter muito preparo da pessoa, né? Muito esforço para que aquela pessoa consiga atingir isso. Então a intervenção do médium nesse trabalho é muito importante. O André vai falando então, ó, desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente.
3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo infeliz irmão ao socorro do grupo. Era infortunado solteirão. Olha que interessante o André, né, observar esse tipo de coisa, porque o André ele é um repórter, né, ele vai saber, ele certamente ele não é que ele está vendo e gravando no microfoninho, né, é óbvio que ele vai entender tudo aquilo, provavelmente ele grave um monte de coisa, que nem o Kardec, né, escrever um livro não é de cara, né, você vai anotando aí, escreve isso, aí o livro está pronto, não é assim. Eu acredito que o André tinha um aparelho de gravação onde ele ia fazendo um montão de observação, depois ele conversava com um, conversava com o outro, coisa que ele não relata aqui no livro, né? Que nem o Kardec fazia 1000 pesquisas, mandava carta para o mundo inteiro, quer dizer, ele no livro, ele não, mandei 50 cartas, 1000 cartas para escrever a questão 1 do livro, ele não, chega uma hora que fica pronto, mas é fruto de um monte de coisa. Então, solteirão, como é que o André ia saber que o cara não era casado, nem nada, né? Quer dizer, ele teve que ter uma conversa paralela, né? Com os mentores ou com a própria pessoa que ele achou que não precisava colocar aqui, e na hora de relatar ele coloca essa observação, né? Então, era infortunado solteirão, desencarnado, que não guardava consciência da própria situação, quer dizer, a pessoa está fora do ar, né? Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam. Então, a pessoa está sendo conduzida, ele desencarnado, outros desencarnados o conduzindo, e ele não está vendo, não está entendendo nada. Tal a diferença de padrão vibratório entre pessoas que trabalham no plano material, quer dizer, não está lá no 7º céu, né? É uma pessoa que está trabalhando ali na matéria, no plano material, com o corpo espiritual denso. Só que esse que chegou é tão mais denso que ele não consegue sequer sentir a presença daqueles que os estão conduzindo, né? Estão ali pegando no braço dele e ele está sendo levado e ele não está vendo o que está acontecendo. Então, incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. O mentor do André fala, né? É um desventurado, obsessor, que acabam de remover do ambiente a que desde muito tempo se ajusta. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Então, droga, né? Morreu numa overdose dessa da vida, né? Liga o ar. Então, deve ter morrido numa overdose, numa festa dessa, numa balada dessa, né? Por uma overdose, considerado um suicida, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha lá, ó. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para aconchegar-se às verdades do Espírito. Então, olha, intoxicação, provavelmente droga, né? Então, a pessoa que fazia uso de entorpecente e que acabou numa festa, numa overdose, acabou perdendo a vida. Aí o André, e como quem já conhecia as particularidades da prestação do socorro, que de certo fora antecipadamente preparado, continuou explicando, né? O Aulus conhecia aquele trabalho todo e ele continua explicando. Vamos ver. Reparem, o Aulus fala, né? É alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo. Olha que interessante, né? A gente fala que as leis divinas, né, as leis naturais estão dentro da gente. A gente não fala assim, né? A doutrina não explica que as leis de Deus ou as leis naturais, a gente já sabe, né? Por quê? A gente já viveu várias e várias vidas, né? Então isso foi desde o começo consolidando dentro da gente. E esse aqui, ó, é o contrário, né? Ele criou um inferninho dentro dele, né? É alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo. Quer dizer, está olhando para dentro e o que ele está vendo não é bom. Faixa vibratória muito ruim, suicida, usuário de droga, comprometeu, deve ter comprometido o intelecto, enfim, o corpo físico, tudo, né? Tomado, ó, das trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Desenfaixando-se da veste de carne, com o pensamento enovelado à paixão por imã,
por irmã nossa, né? Então, ó, enovelado, a paixão por irmã nossa, hoje torturada, enferma, que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si, com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. Então, desencarna, vai para um umbral, arruma uma companheira que, ao invés de ajudar, vampiriza, né? A semelhança do pai do André Luiz, né? Que desencarna, continua a sua associação com as suas amantes aqui da Terra, no umbral, e eles têm um processo, né? Uma ligação de vampirização mútua lá, onde aquelas amantes do pai do André Luiz vampirizam e mantêm a pessoa presa naquele círculo, no caso vicioso da sexualidade. Esse aqui pode ser da parte de tóxico, daquilo que eles viviam, né? Ó, que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si, com aflições e lágrimas. Então, sintonia, ligação magnética forte, ficar preso naquele lugar, naquela faixa vibratória, sem possibilidade de sair dali. Passou a vampirizar-lhe o corpo. A perda do veículo físico, na deficiência espiritual em que se achava, deixou-o integramente desarvorado, como náufrago dentro da noite. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsediar, nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos. Muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Então, ele desencarna, se entrelaça. No caso aqui, eu me confundi aqui, no caso aqui a mulher é viva, é uma mulher que ele tinha relação e ela o prende pelo magnetismo, pelo pensamento, ele aceita aquela situação, e aqui tanto faz, na verdade, né? Podia ser no umbral, é um umbral igual, né? Eu confundi aqui, mas a situação é a mesma, tanto faz esse parceiro estar encarnado ou desencarnado. Quando a pessoa fica presa nessa faixa vibratória inferior, ele acaba que ela vampirizando ele e ele vampirizando, né? Porque aqui ele está o quê? Sugando as energias dos alimentos que ela consome, da respiração, falando por ela, ouvindo por ela, quer dizer, está grudado, é um parasita mesmo, né? É como uma planta parasita que gruda ali na árvore e passa a viver por uma simbiose ali, né? Existe ali uma simbiose muito prejudicial para os dois, né? No caso aqui deles, aqui, ó. Então, ó, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsediar. Nela encontrou novo instrumento de sensação. Então, ele acabou o quê? Sugando. É como o álcool, né? O bar, né? O obsessor ali, aquele espírito que às vezes não é obsessor daquela pessoa propriamente, mas ele está ali o quê? Em simbiose com aquele que está bebendo. Então, ele se conecta mentalmente e ele sente o quê? O aroma da bebida, ele sente a energia, né, da bebida, aquele fluido, ele usa esse fluido, ele respira aquilo, né? É uma substância material que ele acaba se satisfazendo com aquilo. Nessa simbiose vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro. A expressão aqui, né, não é, vamos dizer assim, olha a expressão que interessante, né? Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro. Quer dizer, o rapaz aí não foi trazido ali por mérito dele. A moça pediu socorro, a moça, tudo bem, quem pede socorro normalmente vai ser o quê? Ajudado. Então, vem uma pessoa aqui no centro, numa condição ruim, como a gente recebe diversas aqui, né? Alguns de nós até chegou aqui numa situação ruim, desequilibrado, sofrendo, enfim, né? E pede socorro, a espiritualidade abre um caso, né? No tratamento aí. Abre um prontuário médico e vai ver. Então, essa moça pediu socorro para a espiritualidade. Chegou no centro pedindo socorro, atendimento fraterno, alguma coisa ela fez.
Eles abrem o caso. Quando abre o caso, acha o quê? Esse irmãozinho junto, grudado desse jeito, nessa simbiose. Como que faz para ajudar a moça? Tem que socorrer o irmãozinho também. Esse irmão está pedindo socorro? Não. Ele seria ajudado de graça? Não, porque ele não está ainda naquele ponto. Mas para socorrer aquele que pede ajuda, esse aqui entrou, né? Ele vai ter que ser cuidado para que a moça possa seguir uma vida, a moça que está encarnada possa seguir uma vida. E a gente vê aqui que não tem maldade envolvida aqui, né? Ele não está junto dessa moça querendo o mal dela. Ele simplesmente manteve a relação com essa mulher, só que agora prejudicando bastante ela, agora que ele desencarnou. O Aulus, para que se cure das fobias que presentemente a assaltam a moça, né? Como reflexos da mente dele, que é a mente desequilibrada, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna abalada pelo braço constringente da era. Reclama limpeza em favor do reajuste. Coluna aí não é coluna do corpo, né? Uma coluna, né, que a era envolve, acaba que às vezes derruba muro, né? A era fica tão pesada que a era é aquela planta que vai grudando, né, em tudo, ela vai crescendo, vai envolvendo, então acaba que acaba que apodrece concreto, apodrece tudo porque não seca, nem fica úmido. Então ele fez uma comparação aqui. Precisa tirar essa era, né, que é o rapaz aí, para que a mulher, no caso, consiga deixar de assimilar essas energias muito negativas dele. Aí o André comenta, nesse interim, os condutores, obedecendo a determinações de Clemêncio, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia. Então puseram esse rapaz ao lado daquela médium que a gente falou que era uma médium equilibrada, uma médium completa. O mentor da casa aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre a extensa região da glote. Olha. Então, magnetiza o quê? O médium, para que facilite a conexão, porque não vai ser uma conexão espontânea, né? Não é o mentor que está chegando que sabe, o rapaz não sabe nem onde é que ele está, quanto mais se conectar, ele não tem ideia de nada. Isso vai ser feito no fórceps ali, né? Eles vão conectar o rapaz com a médium. Então, eles têm que preparar a médium com aplicações magnéticas e preparar a glote, né, a região da garganta, para que possa reproduzir a fala do comunicante. Notamos que Eugênia Alma afastou-se do corpo. Olha que interessante, Eugênia Alma. Por que ele não fala Eugênia Espírito? Porque alma é quando está encarnado, né? Isso é só Mas, então, Eugênia Alma, quer dizer, a Eugênia Espírito, né? Desdobra do corpo e fica ao lado do corpo, que é o que acontece com os médiuns. A maioria das vezes, quando vai se comunicar um espírito, a pessoa desdobra e fica ao lado do corpo, acompanhando tudo o que acontece. Nós vamos ver aqui. Notamos que Eugênia Alma afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha. Então botaram ele do lado ali, conectaram do jeito que foi possível ali e ele ficou ali. A maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Olha aí. Então, aplicando magnetismo, né, sobre a médium, colocaram ele ali do lado, ele não está nem sabendo o que está acontecendo, mas vão abrir a possibilidade de ele falar pela médium. Essa imagem aqui ela é muito fiel, porque a gente escuta essa descrição aqui. Uma das coisas que ajuda muito no processo aqui de desobsessão, quando o espírito comunicante ele relata, e às vezes a gente acha que é intuído, né? A perguntar para o espírito comunicante como é que você está, como é que está a sua aparência, o seu corpo. Quando a gente vê que sofreu muito, que viveu em falange, que viveu fazendo mal por muito tempo. E 100% das vezes ele vai falar, eu estou um bagaço, estou um trapo, né?
eu quase não tenho roupa, estou todo deformado, minha pele, estou cheio de ferida, estou cheio disso, daquilo. Mais ou menos isso aqui, assim, né? E aí o que a gente faz? Como recurso de choque, né? Assim, é um choque que a gente dá na pessoa. Isso a gente foi orientado pelos mentores. A gente pede para que a espiritualidade venha, então normalmente 2 enfermeiros se aproximam do espírito e eles passam um gel esverdeado. Esse gel esverdeado foi assim que ele foi descrito das primeiras vezes pela espiritualidade. Diz que é um tipo de um gel esverdeado que a pele do espírito, né, o corpo espiritual, absorve totalmente. É um gel que é passado e absorvido. E o que acontece? Ele muda, ele é um gel transformador, ele não só limpa, mas ele ajuda a dar uma melhorada boa na condição do perispírito. Então as feridas somem, aí eles trocam esse espírito, põem uma roupa limpinha. Então, barba, cabelo, bigode, faz tudo, né? Então a pessoa disso aqui, a gente oferece ajuda, tudo, e a pessoa está reticente. Ele fala, olha, quando a pessoa começa a querer embalar, a gente fala, olha, como para que você entenda o que pode acontecer com você, você aceitando a nossa ajuda, nós vamos fazer um negócio aqui contigo, nós vamos ajudar você a sair dessa situação ruim que você se encontra. Está vendo esses 2 enfermeiros que estão se aproximando? Eles vão passar um gel no seu corpo, vão trocar, deixar você limpinho. A pessoa fica quieta, porque acho que vê a aproximação dos enfermeiros. E eles fazem essa aplicação do gel, trocam a roupa. Então, disso aqui, certamente mal cheiroso, né? Certamente, enfim, numa situação muito ruim, a pessoa fica limpinha, ela não fica zero, mas ela fica limpa, com uma roupa nova, limpa, branquinha, calçado, ela se vê aciada de novo. Às vezes, há séculos, há anos, há muitos anos, ela estava numa situação dessa, cheirando mal, sujo, todo rasgado, machucado. E de uma hora para outra ela, puf, né? Fica, aí o coração amolece um pouquinho, né? Quando ela se vê naquela situação. E aí abre mais a possibilidade de ela aceitar ajuda, tal, que é a finalidade, né? Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal, o André falando, né? Em que uma planta se desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica, a relação dos 2 lá. Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico, que, por instantes, se mostrara algo agitada. A relação que vai se... Tanto pode ser a relação dos 2, do lado ruim, e agora ele está descrevendo do rapaz que vai se comunicar com a médium. Porque ele ia usar, né? Ele fala que uma enxertia, a planta que é enxertada vai usar a energia, todo o processo, que é o enxerto, você pega um galinho, né? E põe numa planta. Quer dizer, aquele galinho vai sugar da planta a seiva, todo o processo, né? De alimento, de água, de tudo. Então é o que o rapaz vai acontecer com a médium. Ele vai usar a médium agora para se comunicar. Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico, que por instantes se mostrava algo agitado. A aproximação dele fazia com que a médium se agitava. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Porque eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza, Aulus explicou prestimoso. É o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela. Então, aqui, todos os médiuns passam por estágios. Estágios. Como tudo, né? Qualquer trabalhador, o médico, o dentista, o psicólogo, né? Acredito eu que a primeira consulta de um psicólogo depois que se forma, né? Com uma pessoa com muito problema, deve ser perturbador para ele, né? Na dúvida do que fazer, de como agir, se ele vai fazer bem, se não vai. Pensou a primeira cirurgia, né? Então, aqui
todos os médiuns passam por estágios. Mas, por exemplo, esse movimento que às vezes a gente vê em outros segmentos, né, religiosos, onde o espiritualismo, né, é Umbanda, o Candomblé, onde o médium se joga no chão, tem, né, se bate, fala coisas. O que é aquilo ali? Falta de dois controles, né, do ambiente onde aquela manifestação ocorre, ou seja, os espíritos que estão controlando aquilo não têm capacidade de controlar, e o médium sem nenhum tipo de conhecimento que ele pode controlar aquela entidade. Então, aqui na nossa casa, por exemplo, raramente a gente vê uma manifestação física do médium, no sentido de levantar braço, erguer a voz, se descontrolar, raramente. Por quê? Aprende desde o comecinho, né? Tem aula, aprende, ensina, né? Vê os exemplos. Então, a pessoa quando começa na atividade mediúnica, ela sabe que ela pode controlar, então ela busca isso, busca esse controle. Quando assiste uma aula dessa, ela vai tentar o quê? Se enquadrar no próximo trabalho da forma com que está sendo ensinado aqui. Quem nunca viu isso, quem não estudou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, é muito difícil. É uma intuição ali danada, mas muito complicado. Então, ó, embora senhoreando as forças de Eugênia, quer dizer, ele está usando, vai usar a glote, vai estar comunicando com ela, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana por corrente nervosa, através da qual estará a nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Então, o espírito falou, começou a falar, a médium tem como coibir aquilo. Nisso, como é que é isso? Conta aí. Você estava falando da roupa lá, eles colocam até a roupa que ele gostava. Você não gosta do azul, então... Lê, né? Para entender. Para que ele fique bem, né? É tudo. E eles sempre, quando traz a pessoa então, da família, sim, ele se identifica e vai, né? E assim como ele vai, né? Não, e nesse momento aqui, ó, o momento que a gente está falando aqui, quando a pessoa quer falar uma coisa que é inapropriada, você consegue segurar, né? Você vai ter que controlar, porque eles querem ou bater na mesa, ou xingar, aí é revoltado, né? Mas tem que controlar. Existe basicamente dois tipos de espíritos comunicantes. Existem aqueles que estão sofrendo e aqueles que não queriam estar ali. Né? Porque todo mundo que chega na mesa está sofrendo de alguma maneira. Porque se não estivesse sofrendo, a espiritualidade já teria simplesmente, como centenas que devem chegar aqui nessa casa, no plano espiritual por semana, já chega, já internado, já vai ser tratado, enfim, normal. Quem vem para a mesa são aqueles revoltados, não só ele, como grupos de pessoas afins. Então, por exemplo, suicida. A gente atende, às vezes, por noite, 5, 6 à noite aqui. Às vezes tem a noite do suicida, mas se atende 5, 6, é que são casos ligeiramente diferentes, onde você vai atender e vai ter que usar um caminho um pouquinho diferente com cada um. Personalidade diferente. Se tem 5, 6 aqui, tem 50, 60 ouvindo. Por quê? O caso de um é muito parecido com o de 10, 20. Então você conversa com um, tem 10, 20 assistindo, ouvindo o mesmo problema. Você conversa com 5, com uma ligeira diferença de um para o outro, você abrange 50, 60, 100, não sei. Então eles falam que muitos aproveitam, a gente até faz uma menção no começo do trabalho, né? Pede para eles, prestem atenção em tudo que foi dito, o que é dito para um vai servir para muito de vocês, tal. Semana passada foi assim. Então. Muitos ali falaram, já entendi, já ouvi. Às vezes a própria pessoa que deixou para ser atendida no fim, ela já começa assim, olha, agora eu entendi, né? Morri, né? Porque a gente contou essa história para um, para outro no começo, quer dizer, convenceu a pessoa de que ela estava morta, perdeu o corpo, né? Em função disso, daquilo. E o outro está ouvindo ali, está ouvindo uma história, está ouvindo outra. Então, óbvio que chega uma hora que ele vai falar, bom, se eu estou aqui, está todo mundo nessa situação, eu estou igual, morri também. Então, você já começa a conversar com a pessoa com um entendimento já adiantado da situação dele. Quer dizer, ele já percebe aquilo. E fora um monte que não vai conversar com a gente, que está na plateia,
Aquele primeiro slide lá, aquele monte lá do fundo, nem todos se comunicarão, mas muitos poderão ter uma situação muito parecida com aqueles que se comunicam, né? Então, olha, a médium, ela tem que controlar, né? Ela tem que controlar. A médium que não controla, ela muitas vezes até suspende a mediunidade, até que provavelmente ela vai estudar na espiritualidade, estudar mais na casa, se preparar mais, amadurecer para poder, porque sem controle fica difícil. Às vezes o médium que não controla a mediunidade vai receber o quê? Só aqueles espíritos bem tranquilinhos, que estão ali sofrendo, que vêm para dar um oi. A gente percebe isso. A estrutura do médium, né? O médium bem estruturado, ele tem condição de o quê? De atender espíritos mais problemáticos, né? Olha lá, o Aulus, né? Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, assim como o psicógrafo, né, da mão, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe repercutem sobre o pensamento sarnento, como verdadeiras marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se. Se quiser ser-lhe útil, o espírito em turvação é um alienado mental requisitando auxílio. Aí é o seguinte, tá? O médium é superior ao espírito comunicante. Para ser superior, o que precisa? Não tem que ter as duas asinhas? Intelectualidade e moralidade. Médium é sempre superior ao espírito comunicante? Não, nem sempre. E quando é um mentor que se comunica? E quando é um espírito muito inteligente que se comunica, mas moralmente? Então, a médium, o conhecimento que a médium tem é que faz com que ela controle. Porque ela pode ser muito moralmente, vamos dizer, evoluída, se não tem conhecimento, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe as possibilidades dela. E aí complica. Porque a comunicação ela não fica fluente. Ela fica truncada, ela fica complicada. Então, a médium que estuda, o médium que se prepara, ele tem consciência daquilo que vai acontecer na mesa. E aí, como todos nós, né, aos poucos, com o passar do tempo, a pessoa vai o quê? Melhorando moralmente, vai entendendo a finalidade daquele trabalho com mais profundidade, vai se aprofundando na prática ali da caridade, vai botando isso no automático ali na cabeça dela, né? Vai entendendo que aquilo é importante, vai se compadecendo daquele espírito que está se comunicando, como o irmãozinho que sofre. Esse sentimento vai burilando aquela médium, né? Vai deixando aquela médium numa faixa vibratória superior. Aí sim ela vai ter essa autoridade. E se ela conhecer as possibilidades dela, mais ainda, né? Pelo estudo. Olha ela do lado do corpo, né? Olha nisso, você está sempre assim, ó. Sempre despregada do corpo, né? Ó, o mentor intuindo, né? Intuindo, ajudando ela, acompanhando todo o processo, ó. E o espírito comunicante conectado a ela para que use. Ele nem sabe que isso está acontecendo, né? Ele nem tem ideia. Às vezes, a maioria das vezes, a gente conversa com os espíritos e fala, olha, ele fala, eu estou vivo, que morto nada, estou falando, estou com o corpo aqui. Conversa é essa que estou morto? Como que sim, morto nada? Aí a gente fala, ó, presta atenção.
Você está conversando comigo? Tá. Você está do meu lado? Eu te garanto que eu não estou te vendo. Como é que você não está me vendo se eu estou te vendo? Às vezes essa conversa é frequente. Aí você fala, ó, presta atenção, você está falando comigo? Claro. Você está do meu lado? Tá. Que voz que você está usando? A minha, presta atenção, não é a sua. É de uma senhora que está falando, você está emprestando a voz dela. Aí o cara para um pouco, ele fala, mas como que é isso? Se eu que estou falando, como é que a voz está saindo nela? Eu falo, aí pronto, aí você já quebrou aquela questão dele estar vivo. Você fala, ó, então tem algo diferente aí. Lógico que tem, isso é bruxaria, não sei o quê, papapá. Tem muitos que vão para esse lado. A pessoa malvada que trabalha no mal, ela já sabe de tudo isso, a gente nunca entra nesse mérito, porque ela faz tempo que ela sabe que ela desencarnou, que ela pode influenciar, que ela pode conversar, que ela pode, enfim. Essa conversa a gente leva com as pessoas ignorantes, no sentido de não saber, de não conhecer nada, nem que estão mortas, né? Nem que morreram, que perderam seu corpo físico. Esse, como nem viu os caras que estavam levando ele nem sabe o que está acontecendo aqui. O Aulos continua. Nas sessões de caridade, qual aqui presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Olha o papel do médium aqui. O primeiro socorrista é o médium. Vamos lá. Mas, se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado, se ele sintoniza com o necessitado, aí já era. Que aí ele deixa de agir como regulador. Então, se ele sintoniza com a pessoa que está recebendo, ele não vai mais socorrer nada. Mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga o serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação, apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então, esse papel do médium é fundamental. O médium que não tem esse controle, ele não se cria nesse trabalho de desobsessão. Ele precisa chegar nisso aqui, né? Ele precisa se preparar a ponto de conseguir esse controle, senão ele vai receber só espírito bonzinho. Que às vezes a gente fala, nossa, mas para que esse espírito veio aqui? Ele já veio dar um oi, veio cumprimentar, veio agradecer, veio se despedir, acontece, né? Mas às vezes é o médium que não está em condição de receber um sofredor, de receber uma pessoa mais complicada. Aí o Hilário, né, o amigo lá do André Luiz, ele fala, o Hilário pergunta assim, nesses trabalhos o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. Aí o Aulo, sim, sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Com um demente em casa, o afastamento é perigoso, mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Então, pega um irmãozinho totalmente desequilibrado, você vai abandonar o corpo? Não vai, né? Você vai estar pertinho procurando ajudar da melhor maneira. Essa separação do médium, efetivamente só acontece quando o médium está seguro do que ele está fazendo, né? Porque esse desdobramento é um desdobramento assim, que não é automático. O médium se desdobra para abrir caminho, né? Para abrir caminho, para não atrapalhar. Então, conforme ele se desdobra, o corpo fica mais livre para receber a conexão e a fala do irmão que está sendo atendido, né? Agora, se o médium não se desdobra porque está com medo, porque está preocupado, ou porque está receoso, atrapalha um pouquinho o processo. O André fala, fitou Eugênia preocupada e vigilante ao pé do enfermo que começava a falar e sentenciou. Aí o Aulos fala, né? Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num átimo. Ou seja, ela pode interromper
aquela comunicação, aquela ligação muito rapidamente. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. O visitante, aí o André falou, o visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e bradou transformar, e começou a falar, né? Aí ele fala, vejo, vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Olha aí, ele não está nem entendendo nada. Que algemas me afivelam a este móvel pesado? Qual o objetivo dessa assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Ou seja, né? Alienadão. O André, vimos que Eugênia, fora do veículo denso, executava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Então, é quase que é muito rápido isso, né? Eu não sei se a Anice pode acrescentar alguma coisa, mas é quase que simultaneamente, né? É como um tradutor desse que, se o tradutor demorar um pouquinho, se ele pensar, a boca já não acompanha, né? A fala dele na tradução simultânea, num congresso, um negócio já fica... Então ele tem que ouvir numa língua e soltar na outra o mais rápido possível para que tenha fidedignidade com o lábio até de quem está falando lá, né? Para não atrasar a fala dele. Né? Então tem que ser uma fluência muito grande. Esse controle é um controle quase que automático. Quer dizer, está ouvindo, está falando, está ouvindo, está liberando, na verdade, né? Intervindo quando necessário. É mais ou menos isso? Pelo que eu vi aí, eu sabia que a gente se afastava também. Então. Você vê como ela tem que aprender, né? Afasta, né? Porque ele está ali, né? Você fala assim, você está do lado, né, dela. É. Você está aqui, não é você que está falando. Esse afastamento, para fins de imagem, né, tinha que afastar mesmo ali um pouquinho, né? Mas a gente não sabe direito o quanto que é isso, porque afastar é desdobrar, né? Desdobrar pode ser 5 centímetros, 10, 15, 20, 1 metro, 20, né? No caso aqui é desdobra para facilitar a utilização do corpo físico. Aí é outra coisa. Então, o desdobrar, o que que é? O que que é desdobrar? É sair do corpo físico. 5 centímetros, desdobrou. 10, desdobrou. 1000 quilômetros, desdobrou também. Né? Desdobrar é desconectar do corpo físico. Então, à noite, todos nós desdobramos. A doutrina nos fala que 99% da população mundial fica o quê? Pairando, desdobrado, 10, 20 centímetros do corpo físico à noite. Desdobra, desdobra. Até para o descanso do corpo, é um mecanismo natural o desdobramento. Mas como a maioria da população mundial sequer desconfia, né, que existe espírito, existe vida, existe a possibilidade de desdobrar, como isso não passa na cabeça das pessoas, ela não aceita, não existe essa possibilidade no psiquismo dela. Então ela desdobra, fica ali 20 centímetros do corpo flutuando em cima do corpo físico. Tocou o despertador, volta e acorda. No caso, mas está desdobrado. Né? O sofredor, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem. Cadeias essas em que 50% em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Então, quer dizer, que cadeia que é essa que ele fala? É que ela não deixa ele fazer tudo o que ele quer. Então, ela não deixa ele usar a mão dela para bater na mesa, ela não fala um palavrão, não fala uma palavra que ia descompensar ali, ela fala o que ele está falando, mas ela segura. Então, ela fala, como assim? Ele fala, mas eu estou querendo fazer um monte de coisa, ela não deixa, eu estou amarrado aqui, e etc. Né? Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas em que 50% decorre da contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível.
E o Hilário fala, né? E se nossa irmã relaxasse a autoridade? O Hilário pergunta. Se ela saísse fora e deixasse o corpo dela, né? Aí o Aulus, não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz, que nos propomos auxiliar. Um médium passivo em tais circunstâncias pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo possível. Quer dizer, tem que ser adequado ao trabalho, né? O médium tem que estar preparado para. Assim como você não vai fazer uma cirurgia, ele fez uma comparação, né? Em cima de uma mesa, em cima de um lugar. Tem que ser um negócio preparado para dar certo. O André, mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que ele associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós? Perguntei por minha vez, atento aos meus objetivos. Aí o Aulus fala, no caso de Eugênia, isso não acontece. Então ela não está vendo o comunicante, ela está sentindo, emprestou o corpo, emprestou a voz, mas não está vendo. Porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Então, muitas vezes na mesa mediúnica, alguns médiuns veem a pessoa, inclusive, se aproximando. Né? Uma vez, não sei se você lembra, foi muito bonito, num fim de trabalho, né? Ela me chamou no cantinho assim e falou, olha, Olavo, eu não sei o que está acontecendo, mas está vindo uma luz do lado aqui, vem se aproximando uma luz aqui, que é um negócio assim fora do normal. Eu não sei o que é, mas é um negócio muito intenso, muito isso, muito aquilo, babá. A gente falou, bom, se é luz, menos mal, né? Não, então, mas aí a gente falou, bom, vai se comunicar? Ela falou, eu acho que sim, mas olha, é um negócio... Ela ficou espantada de estar percebendo a aproximação. Aí demorou um pouquinho, aí veio a comunicação. Olha, uma senhora, um espírito de muita luz, né, moralmente muito evoluído, que trabalhava num centro de Umbanda, que desencarnou no terreiro, dançando lá. Durante ela desencarnou, ela falava, nossa, meu irmãozinho, mas que lugar bonito que eu tô, como que eu vim parar aqui? Eu estava agora no terreiro, tal, na minha sessão, e acho que eu desencarnei, porque eu estou aqui, essa aqui é uma casa espírita, e uma casa espírita. Ela falou, nossa, que beleza, que bom que foi, viu, meu desencarne. É uma senhora que devia ser, assim, né, uma pessoa muito equilibrada, muito evoluída, né, pela descrição dela, né, e todo mundo sentiu diferença na mesa. Todo mundo. Depois até eu, que não sinto quase nada, senti um negócio diferente assim. Então, às vezes vê, às vezes sente, às vezes não sente nada. Depende, que nem ele falou aqui, ela estava gastando já muita energia dela para estar recebendo um espírito tão perturbado. Então, a visão poderia ser mais um problema, porque ela teria que abrir uma outra janela da mediunidade, que seria a visão, né, espiritual. O André, ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante gritava contundente. Estaremos porventura num tribunal, porque uma recepção estranha quanto essa, quando sou o importunado que comparece, a mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revide, que é uma pessoa agressiva, né? Aí o André, como a consciência o torturasse através de criações interiores, que não nos era dado perceber, vociferava frenético, né? Quem me acusa de haver espoliado minha mãe? Olha o problema, né, que ele desencarnou. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe? Lançando-a ao desamparo,
Não sou culpado pelas provações dos outros. Está falando da mãe, né? Não estarei acaso mais doente que ela? Aí o André, nessa altura, Hilário fixou o obsessor compadecidamente e indagou respeitoso. O Hilário fala, não serão os seus padecimentos simples angústia moral? O Aulus, né, responde, não tanto assim. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. Então ele falou, ó, o problema desse rapaz aí não é só de ordem moral, né, porque ele está falando que espoliou a mãe e tal. Ele falou, não, porque essas energias muito baixas, quando a pessoa vive em energia, comete crime, isso afeta tanto o psiquismo, né, o equilíbrio espiritual, emocional, como o corpo, né, deforma corpo, doença, é um monte de coisa, envolve tudo, né? Nos refletem até no veículo de comunicação, até no corpo, quer dizer, não é só mental, tem um monte de coisa envolvida. O Aulus, o beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado, cérebro perispirítico, olha lá. Está falando do corpo espiritual da pessoa. Então, o cérebro perispirítico dilacerado. Quer dizer, o que é cérebro perispirítico? Um órgão do corpo físico do espírito desencarnado. Então, assim como um alcoólatra prejudica o fígado, né? Então, dá um câncer no fígado, né? Aquele que come mal vai ter problema de intestino, de estômago. Esse aí, por quê? Está vociferando, está violento, cheio de culpa, vivendo em regiões, né, naquela situação com a mulher lá, dentro de um padrão vibratório muito baixo, ele lesou o quê? O cérebro do perispírito, o órgão do perispírito. Assim como a gente, se você prejudica o fígado, você vai ter dor, você vai ter que ir para o hospital. Além do problema que você gerou pelo alcoolismo, no sentido do psiquismo, né, de você se associar a espíritos inferiores, viver em faixas vibratórias inferiores, você vai ter que encarar a doença do corpo físico. Então, além dessa condição inferior moral, ele já tem um problema no cérebro, né? Olha lá. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado e a flagelação que ele invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto de um homem comum supliciado por um tumor intracraniano. Olha a comparação que ele faz. O problema que ele criou para o cérebro perispirítico dele, pelo padrão vibratório inferior que ele vive, é comparável a um tumor no cérebro de alguém que tem corpo físico. Demonstrando-se sumamente interessado no assunto, Hilário acentuou. Se fôssemos nós, os companheiros encarnados, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Ele está falando, pô, será que a gente pode trocar uma ideia com ele, né, para aprender, para conversar com ele, né, tal? Aí o Aulus fala, nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade, que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o tentame, ajudar, né, a pessoa aí, o Libório, né, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição. Quer dizer, fazer um perguntório desse para uma pessoa desequilibrada nessa condição não ia surtir efeito nenhum, porque ele não está pedindo ajuda, ele não está arrependido, ele não está nada. Ele está sendo tirado daquela condição de parasitário, né, da pessoa que foi pedir ajuda para o grupo, né? Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçada a um alienado mental, que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio. O Aulus continua, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor, a nada aspira, por agora, senão a vida parasitária, junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre um muro.
Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Está alienado. O André, enquanto isso, Libório prosseguia alucinado. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Porque ele não está conseguindo falar o que ele quer. Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços, quer dizer, impedindo que ele está querendo bater na mesa, fazer qualquer coisa, né? O Aulus, queixa-se ele do controle que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênio, da médium, né? Aí o Hilário fala, consciente a médium, qual se encontra e ouvindo as frases do comunicante, que ele utiliza a boca, assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? Não sofrerá vacilações? É uma pergunta, o Aulus. Isso é possível. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito. O Hilário, mas e se a dúvida a invadisse? Então emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria congelante faixas de forças negativas. Então, quando é que a gente tem dúvida? Quando, aquilo que eu falo sempre, né? A pessoa, aí está chovendo, a pessoa fala, com essa chuva eu não vou no centro, vai que eu me molho, né? E daí? Né? Eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou no centro. Né? Ela deixa de vir no trabalho de cura, que cura câncer, endireita a coluna, arranca a pedra de rim e fica em casa com a dor de cabeça, mas não vem aqui para curar a dor de cabeça dela porque ela está com dor de cabeça. Essa dúvida não pode existir no trabalhador que estuda a doutrina espírita. Não é? O médium preparado, ele não vai ter esse tipo de dúvida. Será que sou eu? Será que... Porque se ele está ali entregue, se ele está concentrado, se ele sabe o que ele está fazendo, ele deixa fluir esse negócio, funciona bem. Agora, o médium que tenta, às vezes, colocar uma ideia dele, às vezes o espírito para de falar, o médium continua. Para a gente aqui, é que assim, tudo, assim, vocês não encarem, às vezes, as coisas que eu falo como um pouco de presunção, não. É que a gente vê isso acontecendo. A gente, por intuição, o doutrinador aqui, o esclarecedor, né? Eles estão o tempo todo conectados a nós. Então, às vezes, o médium dá uma escorregada, mas a gente percebe na hora que colocou uma ideia dele, que colocou uma observação dele, que deu ênfase num ponto. Consulta, às vezes, aqui, que a gente, às vezes, muda aqui. Por quê? A gente olha e fala, opa, isso aqui não pode. Aí eu mudo. Às vezes eu pego aqui, risco, mudo. E nunca ninguém me chamou a atenção, não. Né? Porque a gente é um conjunto. Né? A gente é um grupo de pessoas que trabalham. São trabalhadores. Quando a gente percebe, quando a gente é intuído, se você tem confiança, se a gente tem confiança, né, no que está fazendo, a gente acredita na intuição. Por exemplo, a mediunidade intuitiva, ela funciona tão bem quanto qualquer outro tipo de mediunidade. Só que você tem que... Porque você não ouve, mas... Alguma coisa? Não, está alongando ali, eu estou achando que quer falar. Mas Então, por exemplo, eu já devo ter contado aqui algumas vezes para vocês, mas quando eu entro aqui, normalmente ou eu, a minha neta, ou eu e meus cachorrinhos, né? Aí um dia aqui o Espírito se comunicou e falou, irmãozinho, é assim, ó, toda vez que você entra aqui no centro sozinho, fora de um dia de trabalho, a irmã Ana, ela falou, pode me chamar de vovó Ana, porque é assim que todo mundo me chama. Vovó Ana e o padre, agora eu não me lembro o nome do padre, eu lembro da vovó Ana, mas tem um padre não sei o quê, que eles são designados para me acompanhar. Então, eu saí de casa, acho que alguém chama eles, tá vindo aí, né?
Aí eu entro no portão, eles me acompanham o tempo todo. E ela um dia me falou assim, olha, você nos ouve perfeitamente em tudo que você está fazendo. Olha que interessante, eu nunca escutei uma palavra, né? Mas o que ela está querendo dizer? Que tudo que ela fala, que eles induzem no pensamento, eu entendo, eu capto aquilo. Então ela fala, você ouve perfeitamente o que a gente tenta falar para você. Pode até conversar um pouco mais com a gente, porque só a gente que fala, você raramente conversa com a gente. Eu falei, dá uma caprichada aí para eu ouvir, né? Para eu saber o que eu respondo, o que eu falo, mas, enfim. Aí, às vezes, até dou uma conversada, eu falo, porque eu sei que estão do meu lado. Ela falou, toda vez que você vem, nós estaremos contigo. Quando você vem sozinho aqui, nós estaremos do seu lado. Na nossa missão, nossa função, o nosso trabalho aqui está junto contigo, te acompanhar e está conversando contigo, está te intuindo, está não sei o quê, babá. E isso deve acontecer com todos nós, né? Com todos nós trabalhadores da Casa Espírita. Todos, ela falou, porque era comigo, ela falou a vovó Ana e o padre não sei das quantas, mas certamente todos nós que trabalhamos de alguma forma na Casa Espírita temos um espírito designado para nos acompanhar da hora que a gente chega à hora que a gente sai. Eu entrei sozinha aqui hoje. Sabe lá, né? Sozinha. Só então, mas sozinha, será que você estava sozinha, né? A gente nunca está sozinho na Casa Espírita, nem na Casa Espírita, acho que nem em canto nenhum, né? Não quer dizer que a gente não possa estar sozinho. Acho que quando a gente está na casa da gente, sem estar trabalhando dentro da doutrina, estou montando uma aula, é óbvio que tem 2, 3 comigo, intuindo, né? Me orientando ali o que escrever, o que botar, que figura. Às vezes eu fico em dúvida, será que é essa ou essa? Aí não é nenhuma. Aí eu saio procurando, chega uma hora que eu acho, é essa aqui. Aí eu ponho, sabe Deus para onde que eu fui ali com o cursor para poder achar e ficar satisfeito com aquilo que eu encontrei, né? Então eles estão o tempo todo. Mas, por exemplo, estou assistindo um filme que não tem nada a ver com a doutrina, estou em paz ali, o sentinela está na frente da casa cuidando. É óbvio que não vai ter um monte ali junto comigo. Para quê? Para assistir o filme junto? Não, acho que não, né? Então, né, e assim também é com a gente, né? Se a casa está protegida, se a egrégora nos protege da incursão de espíritos inferiores, e se você está ali numa atividade que não precise da ajuda da espiritualidade, você vai poder estar sozinho? Sim, né? Fora isso, você se conectou, já vai ter alguém junto. No dia a dia da gente, assim, quando a gente está nesse trabalho, na caridade que você quer ajudar a fazer, você vive sempre com intuição. O tempo todo. Quando você não encontrar uma pessoa, ele também tem intuição. O tempo todo, né? O tempo todo. A Roberta brinca, né, que depois que ela começou, brinca não, ela comenta, né, que depois que ela começou a frequentar o centro, a quantidade de gente que ela já trouxe para cá é grande, mas eles empurram a pessoa para cima dela, né, porque a profissão dela, como ela trabalha com personal, treino, ela conversa muito, né, muito conversadeira, então a pessoa interage, né, acaba contando a vida dela, os problemas, porque naquela coisa de treinar, acaba virando um confessionário ali. E há uma oportunidade que ela tem de falar, ó, eu também vivi isso, estava com um problema assim, estou me achando, me consertando lá no centro, frequenta, aí a pessoa está no buraco ali, está mal, é mesmo, você melhorou? Não, melhorei, estou bem e tal, não sei o quê. Então, é comum isso, né? A gente, muitas vezes, quando a gente se abre para isso, essa possibilidade, a espiritualidade vai empurrar alguém para o nosso lado, alguém para a gente conversar, para trocar uma ideia, né, para fazer, é normal isso. Tanto encarnado quanto desencarnado, porque o médium no desdobramento faz isso o tempo todo. O tempo todo. O médium desdobra e vai aliciar, vai conversar, vai tratar com pessoas que precisam de ajuda, trazendo para casa, trazendo para o auxílio. O tempo todo da vida da gente. Quanto a Rosana, todo mundo, a gente tem história desse tipo no dia a dia, né? Todavia, olha lá, porque Raul Silva é o que coordena a reunião. Iniciara a conversação com o hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Então agora vai entrar o esclarecedor, né? O Raul Silva é o esclarecedor da mesa mediúnica.
Então agora que vai começar a conversa dele com o atendido da noite, né? Então até agora ele só explicou o que? Essa relação do médium com o espírito comunicante. Algum médium, alguém que já trabalhou, quer colocar alguma coisa? Quer colocar alguma nisso? Mesmo da psicografia cabe, é a mesma coisa. O processo é o mesmo, né? Você já trabalhou, né? Mas alguém mais já recebeu o espírito aqui, já na mesa mediúnica, assim, já trabalhou com isso? A Maria já, né, Maria? Quer colocar alguma coisa? Alguma observação, um exemplo? Mas, e é evidente, gente, que, assim, cada caso é um caso. A gente sempre fala isso na doutrina. Não existe receita, né? Por isso que, às vezes, 5, 6 na mesma noite suicidas. A gente recebe, às vezes, né, tem a noite dos suicidas, tem a noite do jovem que morreu acidentado, tem a noite do... Enfim, né? Por quê? Porque certamente eles reúnem um montão naquela noite. E de 5 conversas com esclarecedores diferentes, quer dizer, as abordagens são um pouco diferentes, os casos são um pouco diferentes, as palavras, né, os exemplos vão servir para um montão dos que estão ouvindo aqui, né? E todos os que são trazidos à casa espírita, mas olha a exceção aqui. A gente fala todos os que são trazidos, não são todos. Esse aí não está nem aí, ele não está querendo ajuda, não está nada, mas como a gente tem casos aqui também de chefes de falange, né, espíritos bem ainda recrudescidos no mal, que praticam o mal, que às vezes, quantas vezes não vem a intuição na gente de falar para ele, ó, meu irmão, nesse caminho que você está seguindo, você vai sair daqui com um bilhete no bolso. Eu já falei assim, até brincando, porque a pessoa muito gelada, muito fria, pessoa muito inteligente. Aí ele falou, aí ele brincou comigo, bilhete no bolso? É. Eu falei, porque você vai embarcar num transporte aí para outro planeta. Ele falou, você acha? Eu falei, Eu falei, você foi trazido para cá como? Porque você quis? Aí a pessoa dá uma balançada, ele fala, mas me pegaram. Eu falei, se te trouxeram para cá, te botar dentro e você já renascer num planeta primitivo, qual que é a diferença? Aí não tem como, né? A pessoa, quando você coloca uma situação assim de uma maneira que ele entenda, às vezes a gente tem que falar num tom, a gente tem que subir um pouquinho o tom, porque a pessoa só entende assim, né? Uma vez eu estava conversando com a pessoa, um chefe desses de falange, pessoa complicada, inteligente, que a gente via. Aí chegou num ponto que eu já estava assim, só que eu já fui para uma conversa muito franca com ele, porque eu sabia que ele entendia tudo de espiritualidade, da situação dele. Ali não tinha dúvida nenhuma, não tinha nada. Eu fui por um outro caminho. Falei do processo de transição, falei nisso, falei naquilo, um monte de coisa. Falei, é uma oportunidade que estão te dando, né? Você nessa condição que você está, fatalmente você vai começar a renascer num planeta primitivo, com muito sofrimento. E ele meio quieto, cínico, assim, gelado, assim. Aí chegou uma hora que falaram assim, espera um pouquinho. Ele falou, espera um pouquinho que estão me mostrando alguma coisa aqui. Aí eu pensei na tela mental, que é um recurso muito que a gente usa, né? Aí ele virou para mim, assim, a médium virou um pouquinho assim para mim e falou assim, você sabe quem que você já foi? Aí eu falei para ele, não tenho nem ideia, né? Falei, não tenho ideia. Ele falou, não me deixam falar, eu tenho vontade de te falar, mas não me deixam, não estão me deixando falar. Aí ele parou um pouco e eu também parei, né? Falei, parei de falar um pouquinho, deixando ele pensar. Aí ele falou, olha, pelo que me mostraram aqui que você já foi, se você está fazendo o que você está fazendo hoje, aqui comigo, e está sendo sincero, aí é que é outro detalhe. A pessoa, quando é instruída, quando é inteligente, quando é um espírito treinado no plano espiritual como esse, um chefe, né, de falange, ele perfeitamente identifica a energia que a gente emite. Ele sabe se você está mentindo, se você não está, se você está enrolando, se você está sendo sincero, se você não está. Ele falou, se você
sendo que você já foi, está hoje fazendo esse trabalho que você está fazendo, e sendo sincero comigo, eu não sabia quem ele era, mas ele, naquela situação, sabia. Ele falou, ó, eu vou pensar no que você me falou. Aí eu falei, pô, que bom, meu irmão. Falou, realmente, eu não sei quem eu fui, também não estou preocupado com isso, porque isso está no passado. Eu falei, e a gente sabe que o importante é daqui para frente. Ele falou, jeito interessante de falar. Eu vou pensar, porque vindo de você, ele falou, não de você hoje, mas de você, e você sabe do que eu estou falando, eu vou pensar um pouquinho. Aí a gente... né, cheguei a arrepiar na hora, uma vontade danada, falei, dá uma soprada aí, né? Fala alguma coisa aí, rapaz. Mas aí, a gente, né, mas então, olha, são situações. Eu não sei se eles fizeram isso de propósito, eles devem ter me reconfigurado ali, ou mostrado uma tela mental, mostrando alguma coisa que eu já fui, que eu não tenho nem ideia. Não entendi se era para o bem ou se era para o mal. Não entendi se eu fui algum, sei lá, o que eu fui, mas sei que ele balançou um pouco, devia me conhecer. Foi aproximado, quer dizer, nessa reencarnação passada, ele deve ter, para me reconhecer, deve ter feito parte de algum contexto, né? De algum contexto de vida. Então, as coisas são complexas, cada caso é um caso, porque cada espírito tem a sua história, tem a sua mente, tem a sua perturbação. Os médiuns têm a sua mente, têm os seus problemas, têm o seu conhecimento. Então, é um xadrez, é um quebra-cabeça. Então, o médium recebe aquele espírito que é mais adequado a ele com o esclarecedor adequado. Por isso que a gente senta numa ordem aqui, os esclarecedores. Então, a espiritualidade sabe que o próximo a esclarecer é o Olavo, é a Cleide, é a Creuza. Você sabe que eles esperam do Olavo. Se você... Isso. Tem que ser você lá? Espera dar a volta. Então, é isso que eu falo, eles põem o esclarecedor certo, no médium certo, para falar com o espírito com determinadas características. Isso tudo é muito controlado. Sim. Tem algum espírito, por exemplo, que chegou a relatar que levaram ele para outro centro e não tiveram sucesso? Sim. Outro, também não teve? Muitos falam. Eles não falam assim em outros centros, mas eles falam assim, a maioria das vezes eles falam, eu já tive nessa situação um monte de vezes, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, de novo eu estou aqui para conversar, várias vezes eu já ouvi isso aí. E a gente sabe, e assim, mas aí você entra com outro tipo de conversa, porque você já sabe da experiência da pessoa na mesa mediúnica, né? E aí você já pega um pouquinho mais pesado, você já dá uma cutucada um pouco mais forte, né? Cara, já lá fala que foi em outra casa, mas que aqui que... enfim, isso é muito peculiar, né? Muito peculiar. Tem um caso também, só como ilustração, já deu o tempo, a gente recebeu uma médium de outra casa aqui. É uma curiosidade só, mas é interessante para a gente ver o quão complexos são as relações de uma casa com seus médiuns, o tipo de instrução, o tipo de estudo que se faz, o tipo de trabalho mediúnico que se realiza. Então, a médium veio de outra casa, estudou aqui na casa por mais de um ano, se adaptou, tudo, sustentação, foi liberada pelos mentores, foi para a mesa. No segundo trabalho, algo assim, ela me chama e fala assim, olha, tem algo estranho acontecendo aqui, isso na mesa mediúnica. Aí o que está acontecendo? Porque às vezes, né, que nem aquela história que eu contei, né? Então, tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem um espírito aqui do meu lado, mas não é sofredor. E ele está querendo falar. Aí eu falei, deixa falar, né? Ela falou, mas como assim? Aí eu falei, será que não é seu mentor? Aí ela parou um pouquinho. Ele falou que é. Eu falei, você nunca recebeu seu mentor? Ela falou, não, nunca recebi meu mentor. 20 anos de mesa mediúnica. Aí eu falei, não, deixa receber. Mas como é que faz para receber o mentor? Eu falei, do mesmo jeito que você faz para receber o sofredor. Libera a mente, relaxa. Aí, pela primeira vez na vida da pessoa, ela recebeu
escutou uma palavra, o mentor só se cumprimentou, assim, falou, né, palavras bacanas, assim, mas olha como isso é estranho até. A pessoa 20 anos recebendo um sofredor, nunca recebeu o mentor, espírito amigo, aquele que protege ela, nunca tinha tido essa conversa. Então, a gente fala, é muito complexo isso, muito complexo. A única coisa que eu tenho certeza e convicção, tem que estudar muito para fazer esse trabalho. Não adianta querer fazer isso de forma amadora, de forma, eu sou médico, quero sentar na mesa, eu sou médico, quero psicografar, não funciona assim. Tem que trabalhar em conjunto com a espiritualidade, com muita responsabilidade, com muito estudo, que a gente vê a sutileza do processo. Mas tem que ter uma vontade, porque no tempo que eu comecei, não tinha nenhum estudo. Então. Eu mesmo foi pauleiro, porque tudo que o Espírito sentiu, a gente sente. Eu falo sem demérito nenhum. O Seu Antônio, fundador dessa casa, né? Essa casa existe graças a ele e a Dona Lazinha. Mas meu curso de passe durou 5 minutos, nem que 5 minutos, 30 segundos. Olá, você vai começar a dar passe. Eu, Seu Antônio, mas como assim? Não é pá? Tinha só lido o Livro dos Espíritos na minha vida. Aí o que eu faço? Põe a mão na cabeça da pessoa, faz uma oração, o resto os homens faz. E no outro sábado, que a gente se reunia só de sábado quando eu vinha de Pirassununga, eu comecei a dar passe. 30 segundos meu curso de passe. Sem eu ter tido estudado o Livro dos Médiuns, tinha lido o Livro dos Espíritos. Então, a gente fala, saía alguma coisa ali? Lógico que saía. Saía uma energia boa, porque eu tinha a maior boa vontade de dar passe, de fazer as coisas. Mas, se me perguntasse o que era um passe, eu sabia muito mais ou menos para poder explicar para alguém. Então, os níveis de consciência são... essa semana, recebi uma pessoa que chegou para estudar na quinta-feira, ontem, que ela falou, não, eu venho de outra casa, de outra cidade e tal... Mas eu fiquei muito insegura. Eu falei, mas por quê? Você estudou? Não, eu li o Livro dos Espíritos, num estudo desse de leitura e tal, mas eu faltava porque eu tinha trabalho, então... Mas já me botaram na mesa mediúnica, aí foi tudo muito conturbado, muito difícil, porque eu não entendia, aquilo me assustava. Aí eu parei. É isso. Né? E é natural, né? Quem não estuda, se receber espírito, ver espírito, é complexo isso, né? Tem que estudar para saber o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então. Até a próxima.